Olá a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos é o mais novo livro da editora Fórum sobre esse importante tema da administração pública. A obra é coordenada por Cristiana Fortini, Rafael Sérgio Lima de Oliveira e Tatiana Camarão, reúne 11 especialistas em licitação e contratos administrativos que comentam de forma sistemática todos os artigos da nova Lei de Licitações, a 14.133/2021. Para falarmos mais da obra, estão aqui conosco dois coordenadores, do livro, Rafael e Tatiana. Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa. A gente gostaria que vocês apresentassem a obra, o que vem ser esse livro, como é que ele foi pensado. Raíssa, primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade que a Fórum nos deu de publicar a obra. O trabalho realmente foi um trabalho árduo, engrandecedor e que contou com a participação de autores de renome no cenário da contratação pública nacional. E nós, obviamente, sabíamos que precisávamos de uma editora à altura desse projeto, e a Fórum, como maior referência em publicações em matéria de direito público no Brasil, topou estar conosco nesse projeto. Então fica aqui o nosso agradecimento e a nossa felicidade de termos a Fórum como editora desta obra. Depois dizer que, de fato, o nosso pensamento sobre o livro Comentários à Lei de Licitações e Contrato, que tive a graça de coordenar juntamente com as professoras Cristiana Fortini e Tatiana Camarão, foi que a gente deveria ter, numa obra, especialistas de cada um dos temas relacionados à licitação e contrato. O tema de licitação e contrato cada vez mais cresce em relevância e, por via de consequência, nós temos um aprofundamento das matérias e torna, para cada um de nós, autores, muito difícil ter um conhecimento aprofundado sobre todos os temas. E o que eu diria que esta obra confere é isso. Ela dá ao seu leitor um conhecimento aprofundado para o presente momento sobre cada um dos pontos que estão tratados na lei. Porque cada um dos autores, os 11 que escrevem, que comentam artigo a artigo, tem uma especialidade, tem um know-how, tem um reconhecimento, tem uma notória especialização nos temas que são tratados na Lei 14.133 de 2021. Em relação à atualização da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, isso tudo representou um avanço na modernização dos procedimentos de contratação pública no Brasil. Para contextualizar, professores, qual ou quais seriam aí os destaques desta evolução que vocês podem destacar? Eu queria que a professora Tatiana pudesse aí trazer alguma coisa inicialmente, porque o destaque que eu poderia dizer, sobretudo, é uma das temáticas que a professora Tatiana é uma das maiores especialistas, que é sobre planejamento de contratação pública e governança. Eu acho que o Rafael tocou num ponto que é um ponto vital no que diz respeito à nova lei, e nós tivemos o cuidado de tratar de forma densa dessa temática, que é a questão da governança das contratações. Porque quando se fala em governança, nós estamos falando ali da liderança, e nós temos vários dispositivos na lei que tratam da matriz de responsabilidade, segregação de funções, a plano de capacitação, a questão voltada ao aspecto íntegro, a eticidade nas negociações. Então, nós temos essa questão desenvolvida e de forma muito peculiar, como o Rafael bem colocou, os profissionais que foram eleitos para cada temática são profissionais que têm, além da expertise, a prática, então eles agregam muito
quando eles tratam daquele tema específico, porque eles não falam só do aspecto doutrinário, também trazem aquele olhar prático que acaba somando a esse cenário teórico, e então a contribuição é uma contribuição muito mais assertiva. E essa questão da governança, no contexto das contratações, a gente fala em processos de trabalho, plano anual de contratações, plano de logística sustentável, um plano de integridade das contratações, a questão da interação com o mercado, os novos procedimentos, ou seja, as novas estruturas, processos de trabalho, então, diálogo competitivo, contratação integrada, semi-integrada, a questão do controle, gestão de risco, o controle feito por meio de monitoramentos e a questão da gestão e fiscalização de contratos. Então, é uma obra que nós podemos colocar que ela trata dos aspectos da governança de uma forma muito didática, mas também com a densidade, as informações que merecem a atenção ciosa dos gestores. Eu coloco que a governança seja a temática que tá congênita, né, ingênita da lei, uma temática importante, e que nós, como autores dessa obra, soubemos retratá-la muito bem e dissecá-la e elaborarmos aí as principais ideias e procedimentos que dela decorrem. Imagino que sim, professora. Bom, no prefácio, então, já dando aí um adiantamento, um spoiler da obra, o ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmermann, ele escreveu que para a aplicação da nova lei de licitações e contratos administrativos, o gestor público ele vai precisar de muito mais qualificação, estar muito mais preparado do que no passado. Por que vocês acreditam que esses gestores eles vão precisar mesmo estar mais preparados para lidar com a 14.133? Talvez isso seja um dos principais pontos, Raíssa, da nova lei de licitações. Primeiro, porque nós temos como reconhecido que o regime jurídico tradicional, porque ainda vigente, o regime, sobretudo, ali que tem como base a Lei 8.666, é um regime que foi construído com a ideia de tirar a discricionariedade do gestor público. E tirar a discricionariedade é tirar poder de decisão. Ou seja, o que o gestor público poderia fazer já estava dito pela lei. Então, havia pouco poder de decisão. Ter poder de decisão significa necessariamente ter capacitação para fazer boas escolhas, para trazer boas decisões. E uma das temáticas que mais se ressalta em matéria de contratação pública hoje, inclusive internacionalmente, no direito comparado, é que trata-se de uma matéria, um âmbito de atuação que envolve uma série de questões que não só a questão jurídica, envolve questões comerciais, questões gerenciais, questões econômicas, e que jamais a lei ou qualquer regulamento conseguiriam trazer o caminho específico que o gestor deveria tomar. É preciso dar ao gestor liberdade de decisão. E isso aí a gente vai observar que há uma discricionariedade. Porém, é uma discricionariedade técnica. É um poder de decisão baseado em aspectos técnicos. O que já vinha, inclusive, sendo ressaltado no ordenamento jurídico brasileiro, com a Lei 13.655, que é a lei que alterou a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro para incluir lá normas relativas à segurança jurídica em matéria de direito público. Então, o que eu poderia dizer, o que eu ressaltaria é isso, é essa questão da discricionariedade técnica, o que demanda uma capacitação para a decisão dentro da margem de escolha que a nova lei de licitação dá ao gestor. E aí eu diria que, se comparado com o regime anterior, há muito mais possibilidades, há muito mais instrumentos
muito mais elementos a serem considerados na hora de decidir por planejar uma licitação e até mesmo por conduzir uma licitação e a execução e a fiscalização do contrato nos mesmos termos. Eu vou somar aqui, se for possível. Eu acho que essa mensagem do ministro, ela vai ao encontro até de uma determinação que está na lei, que é dever dos gestores implantarem a governança. E quando eu trato da implementação dessa governança, eu estou tratando aí de processos de trabalho, formas de controle, novas estruturas. E isso, para se ter essa mudança de mindset, essa mudança de cultura mesmo, porque passa a ser uma exigência da lei, é necessário que esses gestores se encontrem preparados. Um dos propósitos da nova lei é inovar. Eu lembro aqui, né, o Guilherme Orne fala, ou inova ou a organização está fadada ao fracasso. Isso serve para as organizações públicas, ou elas vão inovar no sentido não de novas tecnologias, mas de melhorias, de aperfeiçoamentos. E a lei traz, roteiriza, ela dá um norte para isso, ela serve como bússola para isso, para a melhoria desse ambiente negocial dentro das organizações. Então, é importante que esses gestores estejam preparados para essa melhoria, esse aperfeiçoamento e essa transformação, eu posso até dizer assim, essa modernização dessa engrenagem das contratações públicas. Verdade. Ainda nesse sentido, quais são os subtemas especificamente foram trabalhados pelos autores, por vocês, e que podemos destacar, já que essa obra está dividida em 2 volumes? Essa questão de nós termos a obra em 2 volumes, eu diria que isso é uma consequência, Raíssa, do nível de profundidade que nós abordamos os temas, que todos os autores. E aí eu queria até aproveitar a oportunidade para mencionar, né, professora Tatiana, cada um dos nossos parceiros que toparam estar conosco nesse projeto. E aí, primeiramente, o professor Anderson Pedra, a professora Cristiana Fortini, uma das coordenadoras conosco, a professora Cristiane Stropa, professor Daniel Barral, professor Felipe Bozelli, o professor Hamilton Bonato, o professor Marcos Nóbrega, a professora Mariana Avelar, o professor Rafael Amorim de Amorim, eu e a professora Tatiana, que somos 11 autores que se destinaram a comentar artigo a artigo toda a lei. E aí, como já mencionamos, fomos ali fazer uma abordagem prática, mas em um nível de profundidade, ou seja, trazendo as possibilidades interpretativas que a lei nos oferece, destacando essa discricionariedade técnica, no que é que não deixando ali uma porta fechada, uma interpretação estanque, dizendo que, olha, o gestor poderia optar por esse ou por aquele caminho, e aí isso vai depender do caso concreto, da situação. Isso trouxe, obviamente, um certo volume para a obra, né? Trouxe um volume considerado para a obra. E por isso nós estamos aí com 2 volumes, que procura abordar, inclusive, com um sumário muito bem delimitado, destacando ponto a ponto. É uma obra realmente para ficar à mesa do gestor, para ficar na mesa do gestor, para que quando houver qualquer questionamento, qualquer dúvida, ele ir lá, pegar a obra, consultar no seu sumário, nos comentários, ele vai ver que existem diversos questionamentos que nós procuramos responder. E por isso aí chegamos a 2 volumes, mas não temos uma divisão que venha a abordar temas específicos em um volume ou em outro. E por último, só dizer que a obra ela é um todo. Os 2 volumes não são obras apartadas. Os 2 volumes eles existem no seu conjunto. Né? É uma obra só, que está em 2 volumes. Não é isso, Tati? Isso, eu vou ratificar o que o Rafael colocou, porque os autores, eles enfrentaram as temáticas, inclusive expondo seus posicionamentos.
Isso é importante, porque apesar de nós termos aí uma doutrina muito sólida, é importante também escutar talvez, o posicionamento daqueles que são referência na área das contratações, para que o próprio leitor ele possa escolher aquela opção que vá ao encontro da sua necessidade ou do seu entendimento. Então, uma obra que ela mostra o posicionamento dos autores, os enfrentamentos às questões polêmicas, e daí decorre, talvez, esse volume, essa separação em 2 volumes, ou seja, essa obra que ficou uma obra bem densa, como eu costumo colocar, porque todas as temáticas que foram merecedoras de enfrentamento, isso ocorreu e se encontra dentro da obra. Os especialistas que nós tivemos a grata satisfação de contar com eles, são todos, como já dito, pelo Rafael, referência na área, então conseguem ter uma segurança ao se posicionar. Então, é uma leitura bem interessante e vale a pena como livro de consulta frequente em função dessas informações que nele se encontram. Verdade, ainda nesse sentido, né, nessa possibilidade do gestor ter ali a obra para consultar, mediante alguma dúvida, a gente fala também que uns destaques dessa obra é a clareza didática, né, a linguagem descomplicada, porque você imagina um gestor que está com uma dúvida, com uma pressão, e que tem que decidir naquela hora, ele encontrar uma obra descomplicada, clara, facilita muito, né? Como é que os leitores, nesse sentido, eles vão ser guiados por esses mecanismos fundamentais da nova lei, como é que eles poderão utilizar essa obra? Excelente questão, Raíssa. Primeiro, acho que nós aqui já demos alguns indicativos disso, né? É um livro que, sim, você pode pegar ele e estudar, e ler ele do começo ao fim. Mas não só isso, é um livro também que você vai perceber que, como uma obra que se lança no momento em que a lei ainda é jovem, a lei ainda está com muitas aberturas, é uma obra que vem com uma propositura de novas interpretações, de um novo ordenamento jurídico de contratação pública. Então, a primeira coisa que eu colocaria de o leitor se guiar é isso, é abrir sua cabeça, é desprender daquilo que estava posto no ordenamento passado. E aí é onde vem que a obra ela tem um viés prático, mas ela procura fazer isso sempre radicada em todos os fundamentos teóricos que orientaram a elaboração da Lei 1433 de 2021. E então o se guiar por essa cabeça do novo, do que está por vir, da construção de um novo ordenamento jurídico. Usando o retrovisor, claro que a gente nunca despreza a experiência do passado, mas tendo como foco o que nós queremos mudar, suprir as deficiências do ordenamento que existia e abrindo a cabeça até mesmo para outras experiências que podem trazer resultados muito melhores. Eu diria que é isso que nós procuramos passar na obra, e é isso que é uma palavra que eu particularmente teria para dizer àqueles que vão nos prestigiar com sua leitura. Agora, falando sobre... Por favor. Eu vejo essa questão que o Rafael colocou, a gente tenta trazer uma análise crítica de alguns elementos ou algumas questões que são muito importantes, ou seja, faz com que o leitor reflita, pense e saia um pouco fora da caixa mesmo, não fique aprisionado aqueles entendimentos tradicionais, conservadores, porque a proposta da nova lei é essa, é inovação. É nós buscarmos avançar naquilo porque o que nós temos demonstrado é que do jeito que se encontra não está resolvendo. Então, essa questão amalgamada, né, burocrática, que a gente costuma falar, ela precisa ser revisitada. E a obra traz essa provocação,
ela te provoca você repensar ou pensar de uma maneira diferente. Pode até não concordar, mas essa provocação faz com que aquele leitor tenha uma interpretação diferenciada, talvez, daquela realidade ou daquele silo que ele pertence, daquele insulamento que ele se encontra. Então, essa é talvez uma das qualidades que essa obra também traz. Você tocou num ponto, Tatiana, que é sobre esse olhar para o novo, a inovação trazida pela nova lei. Mas, ainda nesse sentido, vocês acreditam que, definitivamente, a Lei 8.666, de 93, ficou para trás? Como é que está esse processo de transição? Bem, definitivamente a gente não sabe, né? Eu diria que, neste momento, a única certeza é a incerteza. Mas eu acho que nós tínhamos muitas reclamações em relação à Lei 8.666. Havia até quem dissesse que ela não era tão ruim assim, que o ruim era a interpretação, a leitura que se fazia desse diploma legal. E eu acredito que superar a Lei 8.666 demanda essa inovação, essa que a professora Tatiana Camarão se referiu, esse novo olhar que eu falava anteriormente, ou seja, abrir a cabeça para novas possibilidades. Se nós não fizermos isso, teremos mais do mesmo, né? E aquilo que o professor Benjamin Ziller fala no prefácio, eu acho que isso se ressalta agora, de exigir mais capacitação, exatamente porque o contexto agora é outro. E um novo contexto é uma nova visão. Então, acho que não diria que está definitivamente ultrapassado. Vai depender muito do nosso esforço. Como exemplo disso, e aqui não é uma visão pessimista, é mesmo um alerta, é o RDC. O RDC ele trouxe diversos institutos novos, que se repetem, inclusive, na nova lei. E a gente até, escrevendo, nós procuramos experiências desses institutos novos, aplicação desses institutos novos à luz do RDC e não encontramos. Porque, ao que parece, se continuou a fazer mais do mesmo. E é isso que nós esperamos que não aconteça. Que o gestor inove em pensamento e em ação, para que, de fato, venhamos a colher novos frutos. Eu concordo e vou além. Eu falo que os gestores hoje, eles têm que se adequar a esse novo cenário de sustentabilidade e inovação. E talvez a Lei 8.666, eu não quero sem mais críticas, eu acho que a gente já comentou, né, durante esses 30 anos ela já foi muito criticada, mas ela já não se adequava à realidade e necessidade das organizações públicas. Nós estamos vivendo, a nossa atualidade, a nossa modernidade, ela necessita de novos procedimentos, novos processos de trabalho, novas modulagens e uma nova cultura organizacional, uma estruturação diferenciada. E essa é a razão pela qual hoje eu falo, olha, não é uma questão, olha, nós vamos aniquilar, não vai existir a Lei 8.666. Não, nós vamos ter que observar que essa nova lei, ela tenta nos trazer uma adequação a essa realidade de inovação e de sustentabilidade que nós nos encontramos. Exato. Bom, nesse sentido, para finalizar, gostaria que vocês deixassem aí uma dica para quem ainda está engatinhando em relação à nova lei de licitações e que tem dúvidas, né? Como passar por esse processo? O que vocês acreditam e dão dicas aí? Eu acho que a gente já falou aqui de tudo isso, né? A primeira coisa é, assim, se desprender do modelo que nós temos hoje e pensar diferente. Pensar que é preciso agir, é preciso executar de um modo diverso. E abrir a cabeça para novas possibilidades. Depois, se capacitar, né? Ou seja, a gente só consegue enxergar essas novas possibilidades
se capacitando, lendo, participando de cursos, seminários, congressos, assistindo a webinars, e, enfim, eu diria que é isso. E eu não tenho dúvida que a nossa obra, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, é um bom caminho, é um excelente caminho para quem pretende trilhar esse novo rumo, porque nós a escrevemos com esse olhar para frente, com essa nova visão, trazendo, inclusive, experiências não só do Brasil, mas experiências internacionais, que serviram de inspiração para a nova lei de licitações brasileira. Eu falo, sabe, Rafael, que a gente não pode hoje pensar que os servidores eles fiquem inflexíveis, que é o que você está falando, forjados e presos a essa cultura tradicional, conservadora. Eles vão ter que qualificar, melhorar cada vez mais e se atualizarem, eles devem se atualizar, eles devem ter aí a capacitação e a gestão né, gestão de conhecimento, por conhecimento, a gente vai ter cada vez mais forte dentro das organizações. Eu posso dizer que o conhecimento, ele não é estanque, a atualização ela vai ter que ser feita de forma cada vez mais frequente, nós vamos ter ela de forma mais intensa, então não dá para ficar inflexível, como eu disse, não dá para ficar forjado e vinculado nesse processo conservador tradicional. Eles vão ter que eles devem se atualizar, e o livro é uma maneira deles terem essas mudanças e essas informações atualizadas e modernas, como o Rafael trouxe. A gente fala também de outros procedimentos, do diálogo competitivo, a contratação de startup, PMI, então a gente tem aí uma série, a contratação integrada, semi-integrada, alguns procedimentos que, para algumas organizações, são procedimentos novos e que merecem serem estudados para verificar se vão ao encontro da necessidade daquela organização. E a obra abrange todas essas informações. A obra está disponível na loja virtual da Editora Fórum, no endereço eletrônico que aparece aqui na tela. Na descrição desse vídeo, você também tem um link direto para acesso à obra. É só clicar e garantir a sua. Muito obrigada, Rafael, Tatiana, pela participação de vocês aqui. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigado.